Que o seu dia e a sua semana sejam repletos da graça e da paz de Deus. Bem-vindas e bem-vindos. Hoje, nosso mergulho nos leva a um dos textos proféticos assim mais enigmáticos e influentes da antiguidade, a visão de Ezequiel sobre um confronto final. A gente tem em mãos um estudo bem detalhado dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. É assim uma profecia de mais de 2.500 anos e que parece falar de eventos futuros com uma precisão impressionante. Nossa missão hoje é atuar como detetives textuais, sabe? Juntando as pistas que Ezequiel nos deixou para desvendar quem é essa figura misteriosa chamada Gog, por que ele ataca e, claro, porque a derrota dele é tão crucial para o que vem depois. Certo, vamos começar pelo começo. A ideia de uma batalha cataclísmica no fim dos tempos é um tema recorrente. Mas o estudo que a gente analisou sugere que Ezequiel nos dá detalhes que outros profetas não mencionaram. Para entender o confronto, primeiro a gente precisa entender o cenário. Em que momento da história tudo isso acontece? A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam ao seu favor ou contra. Bom, o que é fascinante aqui é o enquadramento temporal que Ezequiel oferece. Ele posiciona esses eventos de forma muito clara, no fim dos tempos. Mais especificamente, o estudo que temos como base coloca essa batalha logo após um período de imenso sofrimento global, conhecido na teologia como a Grande Tribulação. Um momento, vamos parar aí porque grande tribulação é um termo carregado de significado, né? Para quem não está tão familiarizado, a fonte nos dá uma definição do que seria esse período. Sim, e é um ponto crucial. A fonte descreve como um período específico de 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio de uma angústia sem precedentes na Terra. Esse tempo culminaria com a vinda do Messias, Jesus, em poder e glória, para executar o julgamento sobre o mundo e para resgatar o remanescente fiel de Israel. Portanto, a batalha de Gog não acontece no vácuo, sabe? Ela é o ato final de uma série de eventos bem dramáticos. Entendi. Então, antes que esse prometido reino de paz possa se estabelecer, há uma espécie de limpeza final. O estudo descreve uma sequência de julgamentos contra vários inimigos e Gog é só um deles, o último da fila, certo? Quem são os outros? Exatamente. A cronologia é bem específica e prepara o palco. O estudo lista uma série de julgamentos que precedem o de Gog. Primeiro, o juízo sobre o que é chamado de Império Romano Restabelecido, uma coalizão de nações europeias cuja derrota ocorre em Armagedon. Depois, o julgamento das nações aliadas ao Anticristo, que ocorre em Edom, uma região ao sul da atual Jordânia. Espere, Império Romano restabelecido. Essa é uma ideia intrigante. A fonte detalha como essa antiga potência se encaixaria no cenário do fim dos tempos. Estamos falando de uma entidade política literal ou algo mais simbólico? A interpretação apresentada no estudo aponta para uma confederação literal de nações, principalmente europeias, que ocupam o território do antigo império e que, no fim dos tempos, se uniriam sob uma única liderança, se tornando uma força política e militar dominante. E após a derrota dessa entidade e dos aliados do Anticristo, a sequência de julgamentos continua. O próximo alvo é o Rei do Norte e seus aliados, e depois o Egito. Essa cronologia é bem detalhada. Isso me leva a uma pergunta. Por que Gog tem que ser o último inimigo? O que há de tão final no confronto com ele que o diferencia dos outros, como esse rei do norte ou o anticristo? Essa é a questão central. A derrota do Anticristo e dos seus aliados diretos lida com a rebelião política e espiritual centralizada. A derrota de Gog, por outro lado, parece ser a erradicação do último foco de oposição organizada e externa contra o reino do Messias, que já vai estar estabelecido em Israel. É o evento que encerra em definitivo as guerras e permite que a bênção plena e universal seja finalmente derramada sobre a terra, sem mais nenhuma ameaça no horizonte. Certo, o cenário está montado. A paz está prestes a ser instaurada, mas falta um último obstáculo. Isso nos leva à identidade desse antagonista final.
Quem é Gog? O texto nos dá pistas concretas sobre a origem dele. Sim, e as pistas são surpreendentemente geográficas. Ezequiel é incrivelmente enfático nesse ponto, repetindo 3 vezes que Gog vem das bandas do extremo norte. A sua terra é chamada de Magog e ele é o príncipe de Mesec e Tubal. E como o estudo interpreta essas localizações antigas em termos modernos? Imagino que a gente não pode simplesmente abrir um mapa e digitar Magog, né? Exato. A análise se baseia em história e etimologia. Os povos de Mesec e Tubal são historicamente situados por fontes antigas, como o historiador Heródoto, na região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, na atual Turquia e sul da Rússia. O termo Magog é frequentemente associado aos antigos citas, que habitavam as estepes ao norte dessa região. Juntando essas peças e a insistência no extremo norte em relação a Israel, o estudo que a gente analisou conclui que essa região corresponde à atual Rússia. Essa conexão com a Rússia moderna é uma interpretação bem forte. O estudo menciona como chegar a essa conclusão? A argumentação se apoia em 2 pilares. O primeiro, como falamos, é geográfico. A Rússia é a única grande potência localizada diretamente no extremo norte de Israel. O segundo é linguístico, embora mais debatido. Algumas traduções da Bíblia incluem o termo Rosh como um dos títulos de Gog, tipo Príncipe de Rosh, Mesec e Tubal. Alguns estudiosos ligam Rosh ao povo Rus, um grupo de origem viking que deu nome à Rússia. É uma interpretação poderosa, embora, claro, a gente deva notar que existem outras visões que veem Gog mais como uma figura simbólica do mal, sabe? E não um líder de uma nação específica. E essa figura, Gog, não age sozinha, certo? A profecia descreve uma aliança. E que aliança? É descrita como uma gigantesca coalizão. O que impressiona é a sua abrangência, unindo povos de 3 continentes, Europa, Ásia e África. A fonte cita nações como a Pérsia, que é o atual Irã, Cush, a região do Sudão e Etiópia, e Put, que seria Líbia e norte da África, e também Gomer e Togarma, povos da região da atual Turquia. O alvo deles é o que o texto chama de meio da terra ou umbigo da terra, uma referência poética a Israel, visto como o ponto geográfico de união desses 3 continentes. É interessante que a fonte faz questão de dizer que é um erro confundir Gog com o rei do norte mencionado no livro de Daniel. Por que essa distinção é tão importante? É fundamental para a cronologia. O estudo argumenta que a profecia de Daniel sobre o rei do norte, em seu cumprimento principal, se refere historicamente a Antíoco Epifânio, um rei seleucida que perseguiu os judeus no século II a.C. E embora possa haver um cumprimento futuro, Gog é apresentado como uma figura totalmente distinta, um líder que surge num momento posterior e específico, depois da derrota de outras potências. Ele é o inimigo final, não um dos anteriores. Uma aliança tão vasta de 3 continentes precisa de uma motivação muito poderosa. O que levaria nações tão diferentes a se unir para atacar Israel, especialmente nesse cenário futuro? A resposta, segundo a profecia, é surpreendentemente simples e atemporal. Cobiça. Não é uma guerra ideológica ou religiosa. O texto é explícito ao descrever a intenção de Gog: para saquear, para tomar o despojo, para arrebatar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grandes despojos. É um plano de pilhagem em escala maciça, motivado puramente pela ganância. É impressionante pensar que um texto tão antigo descreve uma motivação tão moderna e familiar, a cobiça por recursos. Parece que, independentemente da tecnologia ou da época, algumas coisas nunca mudam, né? Mas o momento do ataque também é curioso. O estudo afirma que a invasão ocorre quando o povo de Israel está vivendo em completa segurança. Sim, e essa é uma das partes mais intrigantes e, assim, contraintuitivas da profecia. O texto descreve Israel como a terra que se recuperou da espada, que vive em segurança. Todos eles habitando sem muros e não tendo ferrolhos nem portas. Isso parece quase impossível.
considerando a história e a geopolítica da região. Como a fonte explica essa paz tão profunda? As outras nações não veriam essa ausência de defesas como uma vulnerabilidade gritante? Ela certamente vem, e é por isso que Gog ataca. Mas a chave para entender essa segurança está na sua natureza. Não é uma segurança militar ou política, fruto de tratados ou de um exército poderoso. Segundo a interpretação da fonte, é uma segurança divina. Esse estado de paz só é alcançado após a grande tribulação e se fundamenta na presença pessoal e visível do Messias, governando a partir de Jerusalém. O povo se sente seguro não por causa de muros ou alianças, mas porque está sob a proteção direta e manifesta de Deus. A audácia de Gog é atacar um povo que está literalmente sob a guarda divina. Certo, o cenário é de uma audácia tremenda. Um ataque motivado pela ganância pura contra um povo que vive em uma paz garantida por Deus. Como o céu responde a essa invasão? A resposta é um julgamento avassalador, descrito com detalhes vívidos. O estudo o divide em 7 atos terríveis, uma condenação em múltiplas frentes. O primeiro ato é um grande terremoto que abala toda a terra de Israel, tão forte que os montes serão deitados abaixo. Nossa, e os outros atos? O segundo é a autodestruição. Em meio ao caos do terremoto, os exércitos da coalizão se voltarão uns contra os outros. A confusão será total, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. O terceiro ato é uma epidemia, uma praga devastadora que se espalhará entre as tropas invasoras, junto com derramamento de sangue. Essa lista já é assustadora. Parece uma mistura de catástrofes naturais com intervenção divina direta. Exatamente. E os últimos 4 atos confirmam isso. São 4 catástrofes que desabam do céu. Uma chuva torrencial e inundante, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. É uma demonstração de poder que aniquila completamente a força invasora. O simbolismo do fogo e enxofre, claro, remete a outras passagens bíblicas de julgamento divino, como Sodoma e Gomorra. É um juízo inequívoco. E esse julgamento fica contido só no campo de batalha? Não, ele se expande. O juízo não se limita aos montes de Israel, onde o exército é destruído. A profecia diz que Deus enviará fogo sobre Magog, a terra natal de Gog, e sobre os que habitam seguros nas ilhas, que o estudo interpreta como as terras de seus aliados distantes. A mensagem é clara: ninguém que se levantou contra o povo de Deus escapará das consequências. As consequências descritas na fonte são de uma escala monumental. O texto fala em 7 meses para sepultar os mortos. 7 meses. É um número que desafia a imaginação. É uma imagem poderosa para demonstrar a magnitude da derrota e a santidade da terra, que precisa ser purificada. O local do sepultamento será um vale a leste do Mar Morto, que passará a ser chamado de Vale de Amon-Gog, que significa Vale da Multidão de Gog, servindo como um memorial perpétuo desse julgamento. E tem outro detalhe incrivelmente específico que o estudo destaca. As armas dos invasores servirão de combustível para Israel por 7 anos. Espera aí, combustível por 7 anos. Esse é um detalhe tão específico e estranho. Que tipo de armamento pode ser usado como combustível por tanto tempo? Isso me faz pensar, estamos falando de armas literais de madeira? Ou isso seria uma metáfora para algo que a gente ainda não entende? É um ponto que gera muita discussão, e a fonte oferece uma interpretação fascinante. A sugestão é que, para que a profecia se cumpra literalmente, com armas servindo de combustível, como madeira de arcos, flechas, lanças e escudos mencionados no texto, Deus forçaria Gog a atacar com um arsenal que não resiste ao fogo. Isso implicaria um tipo de desarmamento de tecnologias modernas antes dessa invasão final. Uma regressão tecnológica que só poderia acontecer sob uma forte intervenção divina no cenário mundial. É uma ideia que mostra como Deus pode orquestrar até os mínimos detalhes para cumprir sua palavra. Então, depois dessa destruição total, dessa purificação da terra, o que acontece?
Qual é o propósito de uma batalha tão terrível? Após a eliminação desse último inimigo, qual é o resultado final para Israel e para o mundo? Esse é o clímax de tudo. A eliminação de Gog não é um fim em si mesma, mas a porta de entrada para o que a fonte chama de a bênção. É o evento que remove o último obstáculo para a restauração completa de Israel e, por extensão, para uma nova era de paz no mundo. Essa bênção se desdobra em vários pontos. Primeiro, e talvez o mais importante, é uma revelação global. Todas as nações da terra, ao testemunharem esse julgamento espetacular, reconhecerão a glória e o poder do único Deus verdadeiro. A profecia diz: assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, é um evento que serve para educar o mundo inteiro. Precisamente. Em segundo lugar, as nações finalmente entenderão o plano de Deus na história, especialmente os motivos pelos quais Israel sofreu no passado. O texto explica que o exílio e o sofrimento não foram por fraqueza de Deus, mas por causa da iniquidade do próprio povo, como um ato de disciplina. Terceiro, o texto diz que Deus terá compaixão de seu povo agora penitente, acolhendo-os de volta em um relacionamento restaurado. E quanto ao povo judeu espalhado pelo mundo? Esse é o quarto ponto. A dispersão do povo judeu, a diáspora, chegará ao seu fim definitivo. Para quem talvez não conheça o termo, a diáspora se refere à dispersão dos judeus pelo mundo, que ocorreu principalmente após a destruição de Jerusalém pelos romanos. A profecia aponta para um retorno completo e final à terra de Israel. Ninguém ficará para trás. E o clímax da restauração? O clímax é o quinto e último ponto, a restauração espiritual. O texto conclui com uma das promessas mais profundas de toda a Bíblia. Pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. É a plenitude da nova aliança, uma transformação interior que completa o processo de restauração. Portanto, essa batalha terrível, cheia de detalhes assustadores, não é sobre destruição, mas sobre purificação e revelação. É o prelúdio necessário para uma era de bênção e paz universal, onde a relação entre Deus, Israel e as nações é finalmente restaurada nos termos de Deus. A fonte descreve a motivação de Gog como pura cobiça por recursos materiais. Uma ganância que é julgada de forma tão decisiva e final. Isso nos leva a refletir. Como profecias antigas como esta, de Ezequiel, nos alertam sobre as motivações atemporais que podem levar a grandes conflitos mesmo hoje, em nosso mundo tão diferente. A busca por poder e riqueza continua sendo um gatilho para a destruição. Fica a reflexão. Que Deus abençoe todos os ouvintes.